Vocês, verdade, espero que vocês sejam bem. Hoje nós temos aí muitas atividades, né, que vai aí da questão número 1 até a questão 10. E, portanto, todavia e entretanto, hoje nós vamos dar seguimento às atividades, beleza? Então, de forma aí com que vocês possam ver aí e acompanhar o meu retorno aqui na voz, nós vamos aí fazer a leitura e a resposta da mesma, beleza? Então, na primeira questão diz o seguinte: na pintura abaixo, vemos o retrato do rei Luís XIV, quando criança, sendo coroado pela deusa da vitória, Nice. Observando essa obra, a qual conclusão podemos chegar a respeito desse personagem histórico, levando em consideração a representatividade da origem divina dos reis? Então, antes mesmo da gente iniciar aí a nossa resposta, nós temos que entender uma coisa, pessoal, que os reis, eles antigamente eles tinham algo, como eu posso dizer para vocês? Eles tinham algo assim que era basicamente o poder deles, o povo acreditava que era o representante de Deus na terra, né? Então, ou seja, tudo que aquilo que era feito à vontade do rei estava sendo feito à vontade de Deus. Então, no caso aí, nós podemos entender que o Luís XIV, né, quando ele era criança, havia-se uma preocupação de representar o seu direito divino de ser rei, né, o que é evidenciado pelos anjos acima dele. Então, ou seja, é como se fosse assim, olha, você não está sozinho. Até bonitinha a mensagem, né? Olha, vou aproximar para vocês. Olha, você não está sozinho. Ele não estava sozinho e que ele estava sendo guiado para que quando sim ele alcançasse aí, no caso, enfim, a idade, ele sim, ele seria o rei e pronto, acabou, entendeu? Vocês entenderam bem aí o que que eu quis dizer? Bom, continuando aí. É, na questão 2, será que isso aqui vai pegar a questão? Na questão 2 está falando o seguinte: leia o seguinte trecho e responda as perguntas. Seríamos seríamos demasiados felizes, meu filho, se nunca tivesse que obrigar e conceder graça. Mas o próprio Deus, cuja bondade não tem limites, nem sempre tem recompensar, e algumas vezes vê-se obrigado a castigar. Qualquer que seja a dor que isto nos cause, devemos consolar-nos sentindo em nós próprios que fazemos como. Perdão, pessoal, tá um pouco pequena a letra aqui, não tá dando para ver direito. É, cuja bondade não tem limite, nem sempre tem que recompensar, e algumas vezes vê-se obrigado a castigar. Qualquer que seja a dor que isso nos cause, devemos consolar-nos, sentindo em nós próprios o que fazemos como ele, partindo do único ponto de vista justo e legítimo de um bem 1000 vezes mais considerável. Exterminar os homicidas e os malfeitores não é derramar o sangue de nossos súditos, mas antes economizá-lo e conservá-lo. É comover-se de compaixão, mais por um número infinito de inocentes do que por um pequeno número de culpados. A indulgência perante estes. Aí fala um palavrão aí que a gente não precisa falar, né, gente? Tudo bom? A gente tá aqui, ó. Né, tal, esses. Né, enfim. A indulgência perante estes, aí vem o palavrão, indivíduos, seria uma crueldade universal e pública. Suprimir o rigor das leis e suprimir a ordem, a paz, a tranquilidade do mundo é suprimir ao mesmo tempo a realeza. Bom, então ao fazer a leitura aí, né, o que que o texto ele quis dizer? Vamos lá então tentar então buscar aí a origem. Então no trecho, né, dessa questão aí, o rei Luís XIV, né, ele compara-se a Deus. E se Deus ele tem bondade, né, mesmo que Deus ele seja bondade, ele ora, né, precisa impor limite, castigar, né, o papel do para poder assim manter uma ordem, então ele teria que fazer a mesma coisa,
né, com que aqueles que se rebelassem contra ele. Então, ou seja, peraí, se Deus, se quando nós vamos contra a lei de Deus, ele se vira contra nós nos castigando, então eu devo fazer a mesma coisa com quem se vira contra mim. Ok? Podemos ir para a questão B? Uma vez que nós estamos fazendo questão em conjunto, é muito grande, às vezes se torna muito cansativo se caso a gente for fazer aí, né, de outra forma. Qual é a função do castigo quando imposto pelo rei, né? Então é o seguinte, pessoal, o castigo, ele nada mais é do que um caráter, né, aí de disciplinar, né, para as pessoas serem mais, tipo assim, colocar as pessoas no lugar dela, né? A função do castigo era essa, né? Era disciplinar. Assim, ele tornava uma ameaça pública, mantendo a ordem social, correto? C. Quais atributos precisam necessariamente compor a personalidade do rei, né? Então, o monarca, pessoal, né, o rei, ele deve ser prudente, né, assim como vocês já sabem. Ele deve resistir os impulsos, né? Não ser violento ou vingativo e procurar fazer a justiça visando o bem da coletividade, tá bom? Vamos para a questão 3. Questão 3 aí, só ver se está gravando. Está gravando. Questão 3. A situação interna e externa da França contribuiu para a eclosão do movimento revolucionário de 1789. Qual era a situação do país anos antes desse evento? Então nós temos que fazer aí uma viagem no tempo, né? Voltar um pouquinho. E a gente tem que lembrar que a França, nesse período, vivia um declínio agudo, né? Devido aos excessivos gastos, simplesmente para satisfazer o ego, né? O prazer da nobreza, né? Os conflitos da Guerra dos Sete Anos, vocês lembram aí? E o apoio financeiro da independência das 13 colônias. Então, basicamente é isso, tá? Vamos para a questão 4 e aí a gente pausa para não ficar aquela coisa muito extensa e a gente já coloca já em breve o outro vídeo. Mas olha, já estamos na questão 4, praticamente aí quase na metade. Declaração dos Direitos Humanos e do Homem e do Cidadão, fruto da Revolução Francesa, e base da Declaração dos Direitos Humanos, é ainda um documento importante para todas as atuais democracias. Leia abaixo um excerto dessa declaração e, em seguida, explicite os ideais dos direitos fundamentais expressados nela. Então, nós temos que entender que na revolução, quando se trata de revolução, se trata, né, aí de, como eu posso dizer para vocês, quando se trata aí de revolução, nós temos conquistas, revoltas, elas podem gerar uma revolução, mas não necessariamente uma revolta ela vai ter grandes conquistas. Agora a revolução não, peraí. A revolução, pessoal, vou usar até um termo chulo com vocês. Ela mudou o bagulho, entendeu? Peraí, já não é mais aquela coisa, mano, entendeu? Tá ligado? Brincadeiras à parte é isso, tá? Então, artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direito. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Será? Vamos aqui parar na primeira frase. Os homens nascem e são livres e iguais em direito? Será? Será que você tem o mesmo direito aí que de repente um filho de uma pessoa muito famosa? Será que um estudante, né, de uma outra escola, né, tal, tem os mesmos direitos que vocês enquanto, né, estão recebendo aí uma educação aí de qualidade? Porque tem escolas, pessoal, até dentro da nossa própria cidade, que não estão disponibilizando videoaulas. Acredite se quiser, sim. Tem gente que não, tem escola que não está disponibilizando videoaula, né? E nós estamos aí fazendo um meio paliativo. Então, o direito de liberdade, né? Enfim, como que é? As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum? Será mesmo? Então, ao ler isso aí, né? O que que a gente entende, né? Sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Que nós temos que perceber que a liberdade e a igualdade, entre outros direitos, né? Fundamentais, é, são necessariamente oriundos
né, de uma propriedade de segurança e resistência à opressão. Então, ou seja, ao ler isso, nós temos que entender que todos nós somos livres, né? Somos inocentes até que se prove o contrário, e que esta lei, ela vai contra o quê? A resistência à opressão. Entendeu? Perdão, ela é uma resistência contra a opressão. Então agora eu vou pausar aqui e aí nós vamos para a segunda parte. Não, vamos fazer a questão 5. Vamos fazer a questão 5 e a gente vai para a segunda parte. Então, questão 5. Até o século XVIII, a história só registrava os magníficos impérios, grandes heróis, importantes reis. Ou seja, né, totalmente elitista, né, pessoal? Reis importantes. Ou seja, analisava apenas os grandes feitos. Porém, a partir da Revolução Francesa, houve uma ruptura nesse sentido. Explique qual foi essa mudança na história. Então, daí nós temos que começar a pensar de uma forma diferente. Então, só os grandes reis, só as pessoas que fazem grandes feitos merecem, no caso, atenção, merecem um palco, merecem